Olá, seja bem-vindo ao IFAP, Instituto de Formação de Agentes Públicos. O meu nome é Fernanda Maria Poltronieri. Eu sou graduada em Direito, especialista em Direito Processual Civil, mestre em Direito Processual e Cidadania. Atualmente atuo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina na área da infância e juventude e por isso sou a professora convidada do IFAP para estar trabalhando com vocês essa super revisão para a prova do Conselho Tutelar de 2023. Como sabido, essa prova objetiva ela é um requisito para que os conselheiros tutelares possam disputar as eleições no ano de 2023 e sejam habilitados para atuar no ano de 2024. Então aqui nós reunimos o conteúdo mais importante, os pontos mais relevantes a partir de todas as provas do país para que você possa ser habilitado nessa prova objetiva e não só ser aprovado na prova objetiva, mas que você também tenha toda a base teórica necessária para que você possa atuar no Conselho Tutelar no ano de 2024. Se você já é conselheiro ou ainda não é conselheiro, trabalha ou não na assistência social, a partir do nosso conteúdo, você vai conseguir conhecer todo o sistema de atuação do conselheiro tutelar e da assistência social e vinculá-lo a casos práticos, que é justamente a forma como essas provas cobram. Vamos lá? Então, vocês já devem ter baixado a apostila e nós vamos acompanhar essa apostila juntos aqui nessas aulas, certo? A forma como esse conteúdo se desenvolve, indo do mais abrangente, que é, por exemplo, Declaração Universal de Direitos Humanos, até os conteúdos mais específicos, que são aquelas resoluções pontuais do CONANDA. E ao final nós vamos discutir como que isso funciona na prática e ainda temos um presente para você, uma aula bônus corrigindo as questões das principais provas do país. Vamos juntos rumo à sua aprovação. Vamos começar aqui com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bem, nós temos alguns documentos que são documentos internacionais, onde países signatários, ou seja, países que assinam essas cartas, né, em grandes convenções, em grandes conferências, geram esses conteúdos que vinculam os países que assinaram. Então, vocês já sabem, a gente vê no noticiário a existência da ONU, que é uma organização de Nações Unidas, e várias vezes alguma polêmica que envolve, que noticia um encontro sobre o meio ambiente, que gera cartas ali, tratados sobre meio ambiente e sobre, enfim, emissão de CO2, certo? Esses encontros, esses tratados, eles são extremamente relevantes, porque são eles que dão as diretrizes, ou seja, o norte da legislação de como os países vão abordar algumas questões. Então, nós temos, talvez no âmbito, né, da assistência social, da proteção à infância, a base disso tudo começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre a qual, né, provavelmente vocês já ouviram falar, que é aquela declaração que ela traz as liberdades fundamentais, ou seja, quais são os pontos mais importantes que devem ser assegurados aos seres humanos. Então, como a gente observa aqui no artigo 25 dessa legislação, nós vamos dar alguns direitos a todo ser humano. E aí, quando a gente fala todo ser humano, nós estamos protegendo ali a criança desde a barriga da mãe, né, desde o nascituro até a pessoa idosa. Então, quando a gente pensa, eu preciso garantir isso para todo ser humano, eu tô pensando, olha, para o idoso eu vou gerar o estatuto da pessoa idosa, para a pessoa portadora de necessidades especiais eu vou gerar um estatuto próprio. Os países, eles vão se organizar em garantir o básico para todo ser humano, ok? Então, quando a gente pensa em todo ser humano ter um direito de padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, e é muito importante a extensão da família e a proteção que a família tem nessa legislação, saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais, né? E esse é o nosso ponto muito relevante, porque é exatamente aqui que o conselheiro tutelar trabalha. Indispensáveis à segurança no caso de desemprego, doença, viuvez, certo? Esse tratado, é claro que a gente não vai abrangê-lo de maneira completa, veja que eu já estou aqui mencionando o artigo 25. Mas esse tratado, ele vai trazer o que é base para que uma pessoa viva com um fundamento que depois vai nortear a nossa legislação, que é a garantia da dignidade da pessoa humana.
Então, todas as vezes que nós pensarmos em legislação, ou seja, em lei que garanta às pessoas uma vida, um padrão de vida capaz de proporcionar tudo isso, nós estamos falando, na verdade, da vida digna. A vida digna, a dignidade da pessoa humana, que é o núcleo central, que é a base da nossa Constituição Federal. Certo? Então, quando a gente vem ali na Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente verifica lá no ponto 2 desse artigo a proteção à maternidade e à infância. E isso é muito relevante para nós, porque quando a gente fala sobre maternidade e infância, a gente vem trazendo o seguinte, direito aos cuidados de assistência especiais e todas as crianças nascidas dentro ou fora do patrimônio gozarão da mesma proteção social. Então aqui, pessoal, proteção social à criança e ao adolescente. Qual que é o instituto mais importante, né, para a proteção social da criança e do adolescente? Você, conselheiro tutelar. Nós não conseguimos pensar em uma atribuição mais relevante do que o conselho tutelar dentro dessa profissão, dessa proteção. Por quê? Porque o conselho tutelar, ele é o braço. É como se nós tivéssemos ali a proteção geral à infância como a cabeça de um povo, e nós precisamos atingir, né, todas as esferas. Quem vai ir desde dentro da casa até compreender todos os encaminhamentos é o conselheiro tutelar. Por isso que é tão relevante todos os conhecimentos que nós estamos trazendo nesse material hoje. A Declaração Internacional de Direitos Humanos, ela desagou em várias previsões para várias proteções. E dentre elas, nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança. A Declaração Universal dos Direitos da Criança também é um documento de natureza internacional, que vai trazer a proteção de direitos humanos e universais, só que esses direitos humanos e universais, ao contrário da geral de direitos humanos, elas são específicas para criança. E essa legislação, ela vai trazer que a criança, em decorrência da sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais. Inclusive, uma proteção legal, ou seja, uma legislação apropriada antes e depois do nascimento. Então veja como isso é importante, porque quando a gente fala sobre proteção da criança, nós estamos falando da proteção que se inicia desde a concepção, desde o ventre da mãe. E essa proteção à infância, e vocês vão observar ali, conforme forem lendo as provas do Conselho Tutelar, conforme forem observando como isso cai nos casos práticos, essa proteção à infância, ela se dá desde a notícia da existência de um nascituro, certo? Então, esse documento, essa Declaração Universal dos Direitos da Criança, ela vai garantir alguns direitos básicos à criança, como nome e nacionalidade, benefícios da previdência social, alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas, um ambiente de afeto e segurança moral e material. E isso é muito importante, porque veja que nós estamos falando, partindo de um pressuposto de que a criança desprotegida é a criança que não tem aonde comer, é a criança que não tem onde dormir, é a criança que não estuda. Mas aqui, quando nós falamos sobre ampla proteção à infância, nós falamos que a criança ela tem que ter um ambiente que proporcione saúde, educação, habitação, alimentação. Mas não basta dar casa e comida, né? A criança se desenvolve a partir de um elemento, de um ambiente que também proporcione afeto e segurança moral e material. Então, é muito importante nós entendermos que na atuação negligência, né, na atuação do Conselho Tutelar, da assistência social, a negligência com relação à criança, ela não se dá apenas por ausência de proporcionar habitação e alimentação, mas também na ausência de afeto e segurança moral, certo? A criança, e aí salvo situações excepcionais, e nós vamos estudá-las aqui com bastante cuidado, a criança ela não será apartada da mãe. A criança também tem o direito à educação, e o Conselho Tutelar é um membro importantíssimo para garantir esse combate à evasão escolar. Nós vamos estudar isso num tópico específico. E a prioridade ao receber tratamento, proteção e socorro. Isso é muito importante.
criança é prioridade absoluta em proteção e socorro. E quando nós pensamos na proteção e socorro, nós pensamos desde um incêndio, desde os cuidados médicos, até todos os serviços da assistência e toda a proteção vinculada aos sujeitos de direito. Criança é prioridade, certo? E aí o que é interessante pensar? Nós temos, então, encontros entre países que declaram alguns direitos básicos, né? As premissas básicas de direitos humanos e as premissas básicas do direito das crianças. E aí, nós editamos a nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, ela é jovenzinha, ela é de 88, ela tem um pouco mais de 30 anos. E a nossa Constituição Federal, ela trouxe algumas premissas básicas que envolvem tanto a proteção da infância quanto a assistência social, certo? Lógico que a gente não vai trabalhar toda a Constituição Federal aqui, então nós separamos os principais artigos para dar uma conversada com vocês e para que a gente possa discutir juntos. Então, o artigo 204 da Constituição Federal, ele traz o seguinte, olha, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recurso do orçamento da Seguridade Social, além de outras fontes. E aí ela se organiza de duas formas importantes. Descentralização político-administrativa, ou seja, cabendo a coordenação às normas gerais na esfera federal e a execução dos programas na estadual e municipal. E veja como isso é importante. Quando a gente pensa como que atua, no caso, o conselheiro tutelar, ele atua muito dentro do âmbito municipal. Então, como que vem essa proteção à infância, certo? Essa descentralização, ela diz, olha, a esfera federal, ou seja, o governo federal, ele vai traçar linhas gerais, certo? Então, ele vai traçar lá normas gerais. Então, nós temos aqui as normas gerais, a esfera federal. E nós temos, a partir dessas normas gerais, que são as grandes diretrizes, que aí nós vamos entender mais ou menos como que funciona a atuação do CONANDA, como que funciona a própria legislação, que é o ECA, e as outras leis federais. Mas a esfera federal, ela vai dizer, olha, essas são as leis e normas de proteção à infância. E quem que vai coordenar e executar os programas? As esferas, tanto estadual, né, o estado, quanto o município. Ok? Então, a atuação sobre a qual nós vamos estar trabalhando aqui é muito mais a atuação de execução desses programas na esfera municipal, porque é onde o conselheiro tutelar atua. E aí é justamente o que vai ser importante para vocês, para a realização da prova objetiva, que vocês farão em breve, e também para a atuação como conselheiros tutelares a partir do ano de 2024. Ok? Além dessa descentralização, outro ponto muito importante é uma garantia de participação da população, por meio de organizações representativas, e aí nós vamos ver a principal organização representativa, né, o CMDCA, enfim, como que isso funciona. Nós vamos estudando isso nos próximos pontos, mas também por meio de controle de ações em todos os níveis. Então, veja, a principal garantia aqui que traz esse artigo é, resumidamente, normas gerais pela ação federal e execução de programas dessas normas gerais no âmbito estadual, ou seja, o estado, e no âmbito municipal. E nessa participação ali, nessa realização dos programas do âmbito municipal, a participação populacional tem extrema relevância, certo? Então, veja, ao que prevê agora, esse é o 204, que traz mais ou menos como funciona a assistência social. E aí nós vamos já pular aqui para o 226, porque o 226 ele vai falar sobre a família. E não só a família, mas sobre a proteção a crianças e adolescentes, certo? E esse talvez seja um dos artigos mais importantes da Constituição naquilo que se refere à proteção às crianças e adolescentes. Vamos lá. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, aqui nós estamos garantindo uma especial proteção do Estado. E como que essa proteção se dá? Então, aí tem algumas garantias que se aplicam mais lá à família enquanto relações de pessoas adultas, né? Casamento civil, que o casamento civil ele tem uma garantia de ser gratuito, né? A celebração do casamento civil. O casamento religioso com efeito civil nos termos da lei. E aí, enfim, nós não nos interessa abordar isso. Mas olha que interessante, ó, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, e nós já vimos que o STF deu uma interpretação estendendo essa união estável também para casais homoafetivos, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a conversão em casamento.
Onde a união estável nos se aplica aqui para nós? Nós sabemos que esse artigo aqui da Constituição Federal, ele foi estendido, ele teve uma interpretação estendida pelo STF. Veja, antes nós dizíamos, o que é união estável? É uma relação entre homem e mulher. Essa união estável, essa relação entre homem e mulher, ela já foi estendida para casais homoafetivos. Mas é importante pensar que isso não significa dizer que o conceito de família é limitado a um casal com filhos, certo? E aí vem o parágrafo 4º e diz assim, ó, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Ou seja, mãe solo é entidade familiar? Claro que é. Um pai sozinho é entidade familiar? Claro que é. Dois irmãos morando juntos e cuidando do irmão mais novo é uma entidade familiar? É. Então, nós temos várias formações e vários modelos daquilo que se entende como família, certo? E isso é muito importante, porque quando a gente fala de uma garantia do Estado, prioridade absoluta de proteção à família, nós não estamos falando tão somente daquele modelo tradicional de família. Na verdade, a intenção da lei e a tendência, né, do direito é uma proteção que quebra esse paradigma de família como sendo pai, mãe e filhos, a família da propaganda de margarina. E nós vamos observar, se você já atua na assistência social, e quando você começar a atuar na assistência social no próximo ano, você vai observar que as famílias que demandam proteção são justamente aquelas famílias que muitas vezes têm seus direitos violados por não serem aquela família tradicional da propaganda de margarina, certo? Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, que é a relação entre duas pessoas, são exercidos igualmente por homem e por mulher. O casamento civil pode ser dissolvido por divórcio. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana, veja, lembra que eu disse que a base de tudo é a dignidade da pessoa humana? Quando a gente vem lá dos direitos humanos, aí a gente vai para a Carta da Criança e do Adolescente, a gente sempre está protegendo uma mesma base, dignidade da pessoa humana. Isso é o núcleo duro, que a gente chama. É aquele núcleo que não muda. Toda a proteção socioassistencial se volta para proporcionar uma vida digna. E é interessante abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala assim, qual que é o direito mais importante a ser protegido pela nossa Constituição Federal, a ser protegido pelo Estado? Qual que é o direito mais importante? E aí você poderia pensar, o direito mais importante é a vida. Mas não. Não é a vida. Por quê? Porque em caso de guerra, a gente pode aplicar uma pena de morte. Então significa dizer que, em caso de guerra, você pode matar uma pessoa, mas você não pode matá-la de modo torturante. Ou seja, até para aplicar uma pena de morte, essa pessoa tem garantida a sua dignidade. Então, a dignidade da pessoa humana é o principal direito, é a principal garantia, justamente por quê? Porque ela se aplica até no caso de morte, se aplica até no caso de pena de morte, certo? E aí, óbvio, que quando a gente está pensando aqui, fundando no princípio da dignidade da pessoa humana, o 7º traz o seguinte: o planejamento familiar como livre decisão do casal, isso a gente sabe, competindo ao Estado, propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Não adianta nada a gente falar, você tem direito ao planejamento familiar, mas eu não vou te oferecer o básico. Não, aqui a gente está dizendo, olha, é livre o planejamento familiar, mas a família tem que entender como é isso. As meninas, os meninos, devem entender como evitar filhos caso eles não queiram esses filhos, certo? Os casais devem entender as consequências de ter um filho quando optarem por ter um filho. Você não pode, por exemplo, no Brasil, criar um filho que não estude quando ele estiver em idade escolar, que não tenha o acompanhamento de saúde, que não receba as vacinas. Então, tudo isso, quando a gente fala sobre planejamento familiar livre, nós não estamos falando sobre planejamento familiar livre sem interferência do Estado. Nós estamos falando do Estado trazendo subsídio, ou seja, trazendo base científica, conhecimento para que essas pessoas possam exercer um planejamento familiar livre. Porque se elas não têm conhecimento nenhum sobre o que seria um planejamento familiar, sobre responsabilidades de maternidade, paternagem e como isso se executa na prática, então não é uma escolha delas, né? Especialmente quando a gente pensa nos métodos contraceptivos, no acesso a eles e etc. Parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir violência
E aí, esse é um geral para a família, mas aí a gente vem agora aqui pro 227, que vem para a infância. É dever da família, da sociedade e do Estado, e é bem importante porque esse artigo ele tira do colo dos pais a única obrigação, e olha, é dever da família? Sim, mas é também da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade, violência e opressão. Então veja que é importante aqui, porque aqui nós estamos dizendo, olha, criança e adolescente goza de prioridade absoluta para tudo aquilo que garante a sua vida digna, né? Dignidade da pessoa humana. Mas também eles precisam ser salvos das formas de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade. Por quê? Porque eles são sujeitos de direito reconhecidos pela sua fragilidade em decorrência da tenra idade, certo? E aí, é justamente isso que vai inspirar proteções, como casos emblemáticos que nós tivemos ali, Henri Borel, Eloá, enfim, como casos emblemáticos que nós tivemos de violências contra crianças e adolescentes que são coibidas pelo Estado e que o Estado observa, olha, aqui nós precisamos ter uma nova legislação para proteger esse caso. Então veja que desde a Constituição Federal, desde esse Tratado dos Direitos Humanos, nós estamos em constante evolução para criar normas que autorizem o Estado a punir com mais severidade casos de violência, como essa lei Henri do Borel, e a punir com mais severidade e a garantir amplamente os direitos. Então isso não é estático, não significa dizer que lá em 88 a Constituição previu isso e ninguém mais propõe legislar. Não, nós temos várias legislações que a gente chama de infraconstitucionais, que a partir da Constituição elas foram sendo criadas para a proteção da infância, certo? Então aqui são premissas básicas. Depois, o Estado vai promover isso, o município vai promover isso e como garantir isso, certo? Parágrafo 1º diz que o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de não governamentais, enfim. Quando a gente fala sobre a saúde integral, a gente tem que se preocupar que, além de saúde integral, nós temos aqui um acesso de saúde prioritária para crianças, ok? Então, nós vamos ver, por exemplo, que uma criança acolhida em uma instituição, né, de acolhimento, que antigamente chamava-se abrigo, e vamos trabalhar também a mudança dessa nomenclatura quando chegarmos nesse assunto. Quando uma criança está acolhida numa instituição, ela tem prioridade absoluta, tem um fluxo absoluto de atendimento na saúde. Então veja que é importante para você, conselheiro tutelar, entender esses direitos. Por quê? Porque é você que fará os encaminhamentos e garantirá, assegurará que esses direitos estão sendo garantidos pelo município, certo? Tem aplicação de percentual dos recursos públicos que são destinados à saúde materno-infantil, né? E aí também cada município vai ter a forma como a distribuição desses recursos acontece e também é passível de fiscalização pelo conselheiro tutelar. Criação de programas de prevenção de atendimento especializado para portadores de deficiência física. E veja que interessante, porque aí, além de a gente ter o atendimento especializado, essas normas, como eu disse para vocês, foram evoluindo a partir da Constituição Federal. Então, nós temos algumas garantias, como o segundo professor para criança e adolescente, que é portador de alguma deficiência física, que tem alguma necessidade especial. Então, até a garantia, né, até assegurar que essa garantia do segundo professor está sendo realizada dentro de sala de aula, é uma atribuição do Conselho Tutelar. Se o Conselho Tutelar tem a notícia de que uma criança tem o direito, tem a recomendação médica, tem uma deficiência física que enseja a necessidade de um segundo professor em sala de aula, o Conselho Tutelar se mobiliza para garantir e assegurar esse direito. Então veja que tudo aqui que a gente vai olhando na Constituição, a gente já tem exemplos práticos de como isso se desenvolve e de como o Conselheiro Tutelar atua nesses casos, certo? Parágrafo 2º. A lei disporá, e aí a gente está falando sobre isso, né? A Constituição traz premissas básicas e as leis vão
vão regulamentando essas premissas básicas. A gente já vai ver uma ilustração disso. A lei disporá sobre normas de construção de lugares, de edifícios públicos e tal, de transportes coletivos, para garantir o acesso adequado a pessoas portadoras de deficiência. E, no caso do Conselho Tutelar, as escolas, as instituições que oferecem recreação para crianças e adolescentes, essa fiscalização também é uma matéria importante. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para ser admitido no trabalho, garantia de direitos previdenciários trabalhista, garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Isso é, enfim, uma conclusão lógica. Se eu garanto a educação de um jovem e de um adolescente, não tem como eu dar a ele um trabalho que o impeça de estudar, né? Então, é a garantia do acesso do adolescente que trabalha à escola. A garantia de pleno e formal conhecimento e atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica. Não vou falar muito sobre a defesa de ato infracional aqui, porque a gente tem um tópico específico sobre ato infracional. Mas só para relembrar, o que é um ato infracional? Quando um adolescente, ele pratica uma ação que, caso ele tivesse 18 anos, fosse considerada crime, ou seja, uma conduta prevista como crime pela legislação penal, para ele, isso é considerado como ato infracional. Então, quando ele pratica esse ato infracional, ele vai ter direito de igualdade na relação processual, ele vai ter direito de defesa técnica. Isso também acontece lá no âmbito criminal, ok? Mas nós vamos ver isso no ponto específico ali sobre o ato infracional. Estímulo do poder público através da assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei, ao acolhimento sob forma de guarda de criança, adolescente, órfão ou abandonado. Vamos falar um tópico só sobre acolhimento. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e adolescente, ao jovem dependente de entorpecentes e droga. E aí aqui nós vamos falar bem especificamente lá, quando falarmos sobre SUAS e assistência social. Mas é importante aqui, gente, pensar sobre a atuação do CAPS, e a forma como o Conselho Tutelar sempre é aquele polvo, né? São aquelas mãos, aqueles vários tentáculos abrangendo todos os serviços da assistência. Porque aí, quando você constata uma criança e adolescente, olha um caso prático. A criança, ela apresenta um comportamento diferente na escola. A educação aciona o Conselho Tutelar, que aciona os órgãos de proteção e que pode direcionar essa criança para os órgãos de proteção, dentre eles até mesmo um atendimento especializado via CAPS, enfim. Agora, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de encaminhamentos que exigem conhecimento do conselheiro tutelar sobre como funciona a assistência social. Para quem eu vou encaminhar, né? Não só a tua prática o ano que vem vai exigir que você tenha esse conhecimento, como a tua prova. Então, nós vamos estudar todos esses pontos também nos tópicos seguintes. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de criança e adolescente. Isso daqui também nós temos várias legislações posteriores regulamentando e impondo maiores penas a esses crimes. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições para sua efetivação por parte de estrangeiros. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, ou seja, filho biológico, filho adotivo, proibida qualquer designação discriminatória relativa à filiação. No atendimento à criança e adolescente, vai levar em consideração aquele disposto no 204, que nós lemos ali em cima. E aí vem, ó, a lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, que nós temos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Plano Nacional de Juventude, duração decenal, visando a articulação de várias esferas do poder público. São penalmente imputáveis os menores de 18 anos sujeitos à legislação especial. Aqui a gente até coloquei um ponto importante, ó. Inimputável é aquele que não se pode imputar, ou seja, não posso imputar a prática criminosa. Nesses casos, os menores de 18 anos, eles não podem ter imputadas algumas responsabilizações legais, especialmente no âmbito criminal. Então, nós vamos falar só sobre isso ali no tópico de ato infracional, ok? Pessoal, vamos entender então aqui. Eu coloquei uma dica pra gente fechar mais ou menos esse ponto. Vamos entender como que funciona isso, ó. As normas de infância, elas sempre vão ser interpretadas de modo a proteger crianças e adolescentes de violação de direitos e violência. O que a gente quer garantir aqui sempre? Qual que é a palavrinha-chave? Dignidade da pessoa humana. Dignidade da nossa criança e do nosso adolescente, certo? Então, veja, há uma espécie de hierarquia entre tratados internacionais, Constituição Federal, o ECA e as demais leis federais. Mas, olha essa frase. Eu amo esta frase. Embora haja essa hierarquia, eu vou ampliar para que vocês vejam isso mais de perto,
A proteção não deve desproteger. Pessoal, isso é uma coisa muito importante, tá? A proteção não deve desproteger. Se eu tenho uma legislação que, se aplicada na prática, ela não é a mais efetiva para proteger aquela criança, por mais protetiva que seja essa legislação, eu sempre vou ter que analisar o caso prático. E no caso prático, a lei sempre vai beneficiar a criança. Ok? Então, ó, só ampliando aqui esse quadro para que vocês entendam, ó. Nós temos a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal temos emendas constitucionais, junto com a Constituição Federal, no verde. Constituição, emenda constitucional que vira Constituição Federal, né? Que é a PEC, que a gente fala, é a PEC da infância, a PEC, tá? E tratados e convenções sobre os direitos humanos. Então, isso é o verde. É o mais importante. Qualquer conflito com a Constituição, com as emendas e com os tratados e convenções de direitos humanos, aplico os tratados e convenções de direitos humanos, aplico a Constituição Federal. Abaixo vem leis complementares, ordinárias, delegadas. Qual é a legislação que para nós é importante? Leis ordinárias. As leis ordinárias são as leis federais, né? E também estaduais e municipais, mas aquelas que vão prever, que vão regular a aplicação desses direitos. Então, o ECA, ele é uma lei federal, uma lei ordinária. Então, toda vez que aparecer só a expressão lei federal, ou só lei, é porque ela é uma lei ordinária, certo? E aí, as municipais e estaduais serão designadas como municipais e estaduais. Então, qual que é o fechamento aqui dessa primeira parte do nosso conteúdo? O fechamento dessa primeira parte do conteúdo vem justamente, eu tenho tratados internacionais, eu tenho Convenção de Direitos Humanos, eu tenho Convenção de Direitos das Crianças, eu tenho Constituição Federal, e tudo isso visa proteção à infância e juventude. E essa proteção sempre tem uma premissa: garantir vida digna a crianças e adolescentes, ok? A partir disso, nós vamos ter a nossa legislação base infraconstitucional, ou seja, a nossa lei ordinária federal base para a proteção desses direitos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E é lá que vai ter um monte de atribuições do Conselho Tutelar, que nós vamos ver especificamente uma a uma. Isso tudo na próxima aula. Então, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Essa é a nossa primeira aula, que nós trabalhamos sobre as premissas gerais. E na próxima aula a gente volta falando sobre Conselho Tutelar.